Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Shalom Adonai para todos. Manhã de paz, manhã de bênção, manhã de vitória, manhã a qual aprove ao Senhor nos conceder mais um dia para contemplarmos as suas maravilhas, glorificar e exaltar o teu santo nome, dizer que Jesus é bom, o diabo é que não presta, amém? Meus queridos e amados irmãos, neste dia a qual o Senhor tem nos concedido esta oportunidade, estarei lendo aqui um versículo para a meditação de todos, a qual se encontra registrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 27, que diz assim: No entanto, ele vos afirmará: Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos o que vivei a praticar o mal. Vós todos que vivei a praticar o mal. Amados, sabemos que na grande maioria, todos hoje, vivemos dias a qual todos abrem a sua boca e dizem que ele é cristão, ele é de Deus, ele serve a Deus. Nós sabemos que muitos estão dentro da casa do Senhor, participam das coisas de Deus, mas infelizmente estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Praticam tudo quanto a Bíblia ensina erradamente. Uma das coisas que aqui nós vemos a palavra do Senhor que está falando, que pratica o mal, vós que praticai o mal. Mateus capítulo 7, versículo 23 diz assim: Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Pecado, às vezes você pode fazer o bem e você não faz, você pode ajudar e você não ajuda. Hoje, muitos querem viver Deus por todos e cada um por si. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina para os verdadeiros servos do Senhor. No capítulo 20, versículo 21 de Mateus 7, diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz: Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Primeiro você tem que se achegar ao Senhor. Você tem que crer que Ele é galardoador daquele que o busca. Depois você tem também que praticar aquilo que Ele manda. Fazer a vontade dEle, fazer a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. É cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas, é cuidar dos necessitados, é cuidar do estrangeiro. Mas, infelizmente, muitos estão vivendo uma vida a qual é contrário ao ensinamento de Deus. Infelizmente, para você que acha que não depende, não pode, não precisa ajudar, quem não pode, não pode, mas quem acha que não precisa fazer o bem, às vezes, nós temos visto hoje muitas pessoas ruins, mas que não têm conhecimento de Deus, que não praticam a bondade, porque eles não são do bem. Então, esses que praticam mal, não sendo do bem, eles estão vivendo daquilo que eles têm,
aquilo que eles vivem, então eles vão praticar aquilo que é o mal. Mas nós que vivemos na luz, que vivemos no bem, temos que praticar o bem, sem olhar a quem. Mas hoje, as pessoas, elas querem olham para você e eles não olham para você com olhar de misericórdia, com olhar de Deus, mas olham com olhar de juiz, querendo te julgar, querendo te apedrejar, como foi com aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e a qual a multidão levou até onde estava Jesus e falou, olha, pela lei manda apedrejar, e você o que diz? Jesus, ele veio cumprir a lei, mas ele vai virar para aquele povo e ele vai fazer uma pergunta, e ele vai dizer, olha, vós que não tem pecado, que atira a primeira pedra. A Bíblia diz que todos que estavam ali deram as costas para a mulher e para Jesus, ficando somente a mulher e Cristo vira para, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Olha que todos que estavam ali queriam apedrejar aquela mulher. E se você perguntar, todos iriam dizer que eram de Deus, que eles eram filhos de Deus. Mas na hora de praticar o bem, eles não sabiam praticar o bem, mas queriam praticar o mal. Nem todos que estão em Israel são israelitas convertidos ao Senhor. Todos israelitas que têm, não só porque são israelitas, que eles são de Deus. Então, trazendo para os dias atuais, nem todos que estão dentro do santuário ou dentro de uma igreja, ou que se dizem religiosos, vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles não praticam o que a palavra de Deus lhe ordena, mas eles praticam o mal. Tudo que a Bíblia fala que é para não fazer, eles fazem. E a Bíblia diz assim, um ao outro ajudou e seu companheiro disse, esforça-te. Mas é mais fácil falar esforça-te, mas não ajuda o seu companheiro. Não dá um braço para fazer a alavanca para levantar aquele que está caído, mas lançam mão em pedra hoje, as pedras que aqueles lá largaram aos pés de Cristo, quando Cristo estava ali, e eles queriam condenar aquela mulher à morte. Hoje muitos lançam mão nessas pedras e atacam o seu irmão, ataca a sua irmã, querendo matar, julgar, mas não tem a coragem de fazer o bem, não tem coragem de estender as mãos, ajudar. E para você entrar no céu, você tem que se esforçar a praticar o bem, a fazer a vontade de Deus. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me, disse Jesus. Você tem que negar o seu eu, o teu querer, a tua vontade, seguir a Cristo, viver a vontade de Deus. Uma certa feita, Jesus estava ali num lugar e a multidão estava ali em volta de Jesus. Os seus discípulos chegaram e falaram, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem lhe falar. Ele olhou para a multidão e ele disse, olha, eis aí meu irmão, eis aí a minha mãe. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são meus irmãos. Pratique a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Meu querido, medita na palavra do Senhor. Reveja os seus conceitos como servo de Deus. Como pode você dizer que ama a Deus e aborrece o teu irmão?
Fala que ama a Deus que você não vê, mas aborrece o teu irmão que você vê todo dia. Desperta enquanto é tempo.